E nos aproximando um pouco mais aí da ciência e o que a neurociência diz sobre a inveja, olha que interessante, gente. O neurocientista japonês Hidehiko Takahashi, do Instituto Nacional de Ciência Radiológica de Tóquio, realizou um estudo chamado Quando a Sua Conquista é a Minha Dor e a Minha Dor é a Sua Conquista. Correlações neurais da inveja e do Schadenfreude. Esse estudo foi realizado com 19 pessoas, 10 homens e 9 mulheres na faixa etária de 20 anos. Teoricamente, gente, essa fase é a fase que você está se descobrindo, entrando na vida adulta e tudo mais. E aí, bom, muitos pontos entram em questão, né, nesse momento, dos 20 anos aí. Não sei se quem está assistindo tem 20 ou ainda não. Eu já passei dos 20 há algum tempo, mas eu lembro que essa fase era muito complicada, assim, na vida. Você tá deixando de ser adolescente, mas ainda não é adulto, né? E quando ele sentiu inveja, a parte do córtex dorsal anterior do cérebro, ela era ativada. O que ele percebeu, então? Que quanto mais intenso o sentimento de inveja, maior a atividade registrada nessa área do cérebro. Essa parte do córtex é responsável pela dor física e também associada à dor mental. Ou seja, quando você sente inveja, você pode sim sentir dores no corpo e ter problemas de saúde mental, ter desordens na sua saúde mental. Olha que interessante. Então, quando eu digo que a inveja afeta primeiro nós mesmos, né? Além dessa energia dispensada, aquilo que é do outro, ao invés de cuidar do seu desenvolvimento, você é propenso a sentir dores físicas e também prejuízos na sua saúde mental. E como vocês puderam perceber, eu utilizei, tentei falar um termo alemão, que eu acredito que fale das formas Schadenfreude, mas não deve ser desse jeito assim exatamente, né? Porque o sotaque alemão é difícil de falar. Mas esse termo não tem tradução para o português e ele é utilizado para definir o sentimento de felicidade com o infortúnio do outro. Toda vez que você fica feliz, então, quando alguém tem alguma dificuldade, quando alguém está passando por uma dor, quando alguém tem algum prejuízo, tá? Ele é muito confundido com a inveja, né? Parece muito com a inveja. E eles realmente, né? Eles são termos que tendem a se juntar aí durante a infância, adolescência e começar a agir. E quem tem que falar para o adolescente e a criança de que esse sentimento é errado são os pais. Então são os pais que têm que avisar que você não pode ficar rindo quando o amiguinho cai, por exemplo, na escola. Um exemplo, né? Que é um exemplo muito real. Quando alguém cai, a gente não tem vontade de rir? Não deveria ser assim, né? Mas é só um exemplo bem curto, né? Bem pequeno. Mas a criança e o adolescente é a maior prova disso, gente. Na escola, como eles gostam de caçoar de outras pessoas. São os pais ou os educadores que precisam, os tutores, né? Que precisam explicar isso para essas pessoas. Senão eles realmente não sabem que é certo ou errado. E aí, nesse estudo desse japonês, neurocientista, quando as pessoas sentiam esse Schadenfreude aí, que é esse termo alemão, a região do estriado ventral do cérebro era ativada. E aí, essa área é responsável por processar os sentimentos do prazer. Então, quando eles sentiam inveja, olha que interessantíssimo isso, gente. A região do córtex dorsal era ativada e aí sente, que é a mesma responsável pela sensação de dor física e dor mental. E quando eles sentiam esse Schadenfreude aí, desse termo alemão, que é muito parecido com a inveja, a região do estriado ventral do cérebro era ativada, que é responsável pelas sensações de prazer. Ou seja, eles sentiam prazer em ver aquelas pessoas com problemas, tá? Ah, mas será que eles são psicopatas? Não, gente, não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, tá? A gente tá falando de um outro estudo. Você, qualquer um de nós pode sentir esse termo alemão sem tradução, que é difícil de falar e que toda hora eu vou precisar repetir aqui no programa, tá? E por que a gente sente, então, esse Schadenfreude aí? Primeiro, assim, pode ser por conta da própria inveja, porque nós não queremos que a pessoa tenha o que nós temos, né? Justamente por inveja, entenderam? Porque às vezes você deseja o que a outra pessoa tem, mas às vezes você deseja que a pessoa não tenha o que você tem, né? Pode ser por alívio de olhar e falar, ainda bem que não foi comigo.
Esse do alívio, muita gente já sentiu, tem certeza. Morreu parente de alguém, num acidente que estavam 2 parentes seus. Teoricamente, você vai sentir um Schadenfreude, um pouco você vai sentir... Olha que complicado que é a nossa mente, gente, mas você vai sentir felicidade por não ser com você, porque você também estava na mesma situação. Gente, o ser humano é muito complexo, a gente precisa parar de romantizar as relações humanas, tá? Aí você vai falar assim, imagina, o que a gente sente não é isso, não é uma felicidade, a gente sente um alívio. É do alívio que eu tô falando. Esse alívio é ligado a esse Schadenfreude que eu tô comentando, tá? De qualquer forma, você vai sentir prazer. Vai ser o estriado ventral do seu cérebro que vai ser ativado e você vai sentir prazer por saber que não foi com você. Baixa autoestima, então quando temos baixa autoestima e vemos outra pessoa ser prejudicada, podemos sentir isso aumentando a nossa autoestima minimamente, bem minimamente, né? Porque se você tá feliz com a desgraça do outro pra aumentar a sua autoestima, você não tá aumentando ela, você tá pincelando aí algo que você deveria tratar. E por vingança, né? Quando alguém nos faz mal e logo em seguida elas passam por alguma dificuldade, você sente Schadenfreude, que é uma felicidade pela desgraça daquela pessoa, tá? Então, isso pode acontecer. Ah, Sara, você falou que o programa era sobre inveja, agora você tá falando que todo mundo tem esse Schadenfreude aí? Sim, todo mundo já sentiu, todo mundo pode sentir, tá? Não tem tradução para o português, então a gente vai utilizar inveja, porque são muito parecidos, certo? A diferença é só a ativação cerebral aí de um para outro. Lembra, a inveja vai ativar a sensação de dor física e mental. E esse termo alemão que a gente utiliza é quando ativa o estriado ventral, que é a sensação de prazer, tá bom? De qualquer forma, gente, os dois são prejudiciais e os dois são inveja.